Olá meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu estou a passar para contar assim um pouquinho mais a continuação da minha história. Porque eu contei aqui a minha história de como é que eu fui parar em Portugal, né? E a Carla pediu para que eu contasse como é que foi ser estudante no estrangeiro e estar grávida. Pronto, eu decidi então gravar essa parte para responder o comentário da Carla. Mas antes de eu começar assim a contar de como é que foi se desenrolar, porque foi um momento... ou foi uma fase de muitos altos e baixos, vos confesso. Antes disso, eu gostava de convidar a subscrever o meu canal, se você é novo, dizer que você é muito bem-vindo. Se já faz parte da família, seja bem-vindo de volta, é sempre bom ter aqui. Subscreve o canal, ativa o sino, deixa o teu like, o teu comentário, que isso ajuda muito o canal a crescer. E sem mais demoras, puxa a vinheta. Família, eu vou fazer um resumão primeiro de como é que nós nos conhecemos. Quem quiser saber como é que eu e o Tutulé nos conhecemos, tem aqui um vídeo na bio em que nós comentamos ou falamos um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá, hoje mesmo o assunto é de como é que foi ser mãe na Europa, dar a luz sozinha, sem pai, nem mãe aí, nem primos e nem muita família para ajudar, porque Então assim, basicamente eu e o Tutulé nos conhecemos no início de 2017, em abril, se não estou em erro, né? Começamos a namorar, depois ele foi para Portugal, depois de ir para Portugal, foi para a França. Em junho ou julho eu também fui para a França, saí da França, fui para Portugal, depois fui para Angola. E quando saí da Angola, vim para Portugal, depois de Portugal, em outubro, vim para a França. E nessas coisas de nós estarmos na França, coisas e cases, adultos coisamos. Só que eu disse assim, olha amor, sei lá, eu não sei se já aconteceu com alguma mulher aí, mas quando a gente fica grávida a gente sente. Eu pelo menos desde o primeiro momento que o esperma entrou, eu senti que entrou num sítio que nunca tinha entrado e que aí tinha ficado alguma coisa. Mas prontos, também aquilo já acontecia, às vezes, amor, acho que estou grávida aí, não. E o homem disse assim, amor, você tenta bater bem, mas vamos comprar pílula do dia seguinte. Só que ela acordou, foi para a universidade e quando voltou, mano, esqueceu a pílula do dia seguinte. Depois de passarem alguns dias, 2, sei lá, não me lembro muito bem, eu disse, se não compraste, não compra amor a mais, porque eu acho que estou grávida. Das minhas loucuras, porque às vezes fica tipo também, não estou a bater bem, mas eu senti que estava grávida. Mas saímos daí, não, amor, isso são tuas coisas, isso às vezes acontece, você já não viu, já fizemos muitas vezes e não engravidou, ok. Daí, eu saí de França, acho que no final de outubro, vim em outubro, no final de outubro, fui para Portugal. No início de novembro, que já é época da menstruação aparecer, a menstruação não estava a aparecer. Você começa assim a entrar num colapso básico. Mas eu disse, faço o teste ou não faço o teste? E quando fui fazer o teste deu positivo. E a coisa que me perguntam sempre é, Eulália, como é que você reagiu? Ou como é que o Tutulene reagiu? Meus irmãos, nós ficamos sem reação. Eu nem entrei em pânico, nem fiquei triste, nem fiquei alegre, só sei que eu fiquei num estado morno, não entendi nada, porque eu estava a voltar já, né? Que era a época de eu começar o mestrado. Terminei a licenciatura em 2017, em junho e eu regressei e o ano letivo no mestrado começa basicamente em outubro, novembro, mas eu vim daqui porque o amor estava muito doce, antes de começar as aulas aproveitei, ainda vim aqui, fiquei um pouquinho e depois voltei. Então, depois eu descobri que estava grávida, ficamos sem reação e a coisa seguinte que tinha que se pensar é, e o mestrado, como é que fica? E como é que vou contar aos meus pais? Então não contei diretamente ao meu pai, claro, porque eu vivi em Angola, via com meu pai e a minha madrasta. Falei com a minha madrasta, contei-lhe sobre o acontecimento e ela falou com meu pai. E depois o meu pai veio ter comigo. Mas deixa-vos dizer, eu quando fui para Portugal fui muito magra, acho que eu pesava uns 48 ou 45, se não estou em erro. E em 2017, quando eu, depois de conhecer o Tutilene e tudo mais, fui para Angola, eu já estava meio gordinha.
E na minha família só me disseram depois, já estava a desconfiar que eu estava grávida. Mas por outro lado, meu pai sabia que Eulália era muito terrível. Do tipo, o homem para mim, papai não pode fazer isso, o homem não pode ser, não fazer aquilo, não fazer aquilo, não fazer aquilo, não fazer nada. E o meu pai achava que Eulália parecia ser uma adolescente muito autoritária e não poderia querer ter marido, não podia querer ter filhos, porque eu já cheguei a falar no meu pai, papai, eu acho que como eu não gosto de chatice de alguns homens, eu vou fazer inseminação para ter filho. Acho que não quero ter marido. Contei isso pro meu pai, mas quando eu fui lá já gordinha, mas era só resultado mesmo de muito love, muito carinho, muito mimo, começaram a desconfiar que eu estava grávida. E ao meu ver, o meu pai não recebeu assim aquela mensagem com estranheza, muito pelo contrário, ficou feliz. Eu não podia vir aí, filha, filhinha, estou feliz porque estás grávida e tudo mais. Não, né? Porque também vai querer já me dar muito sangue. Então ele veio ter comigo e perguntou-me, então filha, agora estás grávida? O que é que você está a pensar em fazer? Continuar o mestrado ou não? E como eu fui para Portugal para estudar, eu disse, papá, eu vou para o mestrado, vou continuar o mestrado. E quando eu comecei, sabe que existem algumas coisas na nossa vida, assim, da nossa educação, da nossa convivência, que a gente carrega como se fosse uma lavagem cerebral. Eu sempre cresci a ouvir que mulheres grávidas, o desempenho acadêmico diminui e tudo mais. E eu comecei o meu ano letivo com esse espírito e tive uma negativa de 9. Quando eu tive esse 9, fui contar ao Tutilene e ele, olha, se você brincar, você vai chumbar, minha irmã, vai reprovar nesse mestrado. E tipo, assim de forma aberta, porque nós nunca fomos aqueles de simular, a coisa tá podre, ah não, tá muito bom, sempre foi de ser muito realista. Ele disse, olha amor, gravidez tudo bem, tem as suas alterações, mas não quer dizer que vai atrapalhar a tua mente. Se você colocar na tua cabeça que a gravidez atrapalha o processo acadêmico de uma mulher, então você vai estar aí e vai reprovar. Então aquele 9 para mim me tocou de uma forma e o meu ego não aceitou, tipo, como assim 9, meu Deus? E eu comecei nesse período, fazer o meu processo normal, saio, vou para a universidade, mas o que é que foi mais difícil? Eu acho que a minha gestação, num ponto de vista geral, foi normal. Só que eu estava grávida e o mestrado era à noite. E vocês não imaginam o inverno em Portugal. Eu vivia num quarto, basicamente numa casa com vários quartos. Embora a gente viva numa casa que há mais pessoas, mas basicamente cada um é como se aquele quarto correspondesse a uma casa. Eu estava basicamente sozinha. E das coisas assim que foram mais difíceis era que eu tinha que sair às noites para ir para a universidade. E quando voltava estava muito frio. Eu vivia em Odivelas, que também é um bairro que tem assim um pouquinho de má fama, não tanto como Sintra, por exemplo, mas também é um bairro assim com um pouquinho de má fama. Era aquela coisa de, às vezes eu ia para a universidade às 18, saía de lá por volta das 22 e tal, e até chegar em casa era um processo de 23 a 0 horas. E claro que no início, quando a barriga ainda não estava muito grande, a gente tem um pouco mais de segurança, mas quando foi chegando para os 8 meses, para os 9 meses, eu comecei assim, até, sei lá, muito medo, tá sabendo? Porque foi... E depois você já sabe, a mulher grávida, ela é uma mulher muito sensível. E eu me lembro que eu fui para a universidade até, acho que uma penúltima semana antes de dar luz, eu fui para a universidade. E nesse período, o que é que... Assim, as coisas que marcaram, eu acho que eu só carreguei o meu processo de gestação leve, porque o Tutilene sempre esteve aí. Eu acho que desde que eu comecei a namorar com o Tutilene, tipo, sempre falamos todos os dias. Ou seja, o Tutilene vai me ligar de manhã, vai me ligar tarde, vai me ligar à noite, sempre falamos todos os dias. E embora eu estivesse em Portugal, tenho uma tia também que às vezes nos encontrávamos, era como se eu tivesse ela aí, tá sabendo? E nesse período de gestação, nós nos engravidamos, né? E eu era estudante, o Tutilene também era estudante, ele não trabalhava. E quando a minha barriga, tipo, já estava grávida, tinha algumas pessoas que foram minhas amigas e deixaram de ser minhas amigas,
puxa, meus irmãos, você já está grávida, já está muito sensível e ainda tem que ouvir o deboche das amigas que já não são mais amigas, porque nem vou chamar inimiga, porque geralmente para pessoas com quem eu não falo são indiferentes. Eu tinha que ouvir, ah não, agora ela está grávida, vai ver, vai sentir, com um desempregadozinho também que é só um estudante, vai sentir mesmo bem, vai sofrer. Mas eu sou tipo, epa, eu fiquei grávida, a primeira coisa que... O tutelante sempre foi muito de me levar para a razão, porque às vezes eu era muito emotiva. Ele dizia assim, amor, você ficou grávida por quê? Ah, nós fizemos sexo e tudo mais. Então a responsabilidade é tua. Se você está grávida, não deve tentar culpar, não, mas a minha mãe já tinha que estar aqui, o meu pai já tinha que estar aqui, todo mundo tinha que me apoiar. Não, pensa, a responsabilidade é minha. E nas últimas semanas, ou ainda durante o meu processo de gestação, tem assim algumas pessoas que eu gostava muito de agradecer, que é a minha comadre, a Alicia. Agradecer também a Manuela, né, a Manuela Sakashimbe. As minhas tias, a minha prima Tatiana, que às vezes eu tinha semáforo uma comida, levava. E epa, a Dilma também. E vou vos dizer porquê. Porque embora eu não tivesse lá os meus pais, os meus irmãos e tudo mais, eram pessoas que estavam sempre aí a dar um sangue. Eu lembro que a Manuela, eu fiz o ano letivo, né, gestada, depois de à luz. Nesse período de dar à luz, ou quando eu ainda estava grávida, eu pedia para ela me ajudar a pesquisar alguns livros para eu escrever minha tese. Depois, assim mesmo, antes de terminar tudo o ano letivo, eu comecei já a escrever a minha tese. Era uma pessoa que saía da casa dela, ia para as bibliotecas, pesquisava por mim, me mandava um conteúdo. E eu acho que, embora a minha família não estivesse aí, Deus colocou sempre aquela pessoa, uma amiga, um amigo que estavam tão perto de mim que eu não me sentia assim, tipo, sozinha. E... Epá, tem algumas coisas que eu nem vou querer mencionar aqui, porque uma já não falamos que é para não dar, tipo, mas vou ser eternamente grata. Mas nesse período, a minha comadre nem era minha comadre, éramos colegas e amigas. Mas, puxa, estás a ver aquela pessoa que você está grávida e está sempre perto de ti? Às vezes ela está a levar o lanche dela e já está a levar um para ti. Oh, a Eulália começou a falar, não traz disso, não se preocupa. Ela tinha sempre a paciência de eu levar um lanche. Eu falo, não, Eulália, vou te levar para casa e tudo mais. Aí você está falando, não me leva, não me leva. E a pessoa te leva para casa e você sente assim, tipo, puxa, Deus nunca nos deixa solta, sabe? Por mais que a gente tenha uma fase que você pensa, como é que vai ser? Tipo, estou aqui sozinha, não tenho família, como é que vai acontecer? Que quando eu der a luz, o que é que vai acontecer? Pois eu estou a misturar muitas partes das histórias, mas assim as lembranças vão surgindo. Mas aí, antes, vou chegar já na parte da luz e tudo mais. Mas antes de dar a luz, houve um dia, acho que eram 0 horas. Eu nesse período, acho que até estava a falar com uma prima, estávamos a conversar e assim. Só sei que de repente eu comecei a sangrar. Meu Deus do céu, entrei em pânico. Eram 0 horas, nessa altura eu estava ainda no Benfica, era no primeiro trimestre da minha gravidez. Eu estava no Benfica e eu comecei a sangrar. Eu saí da minha casa na chuva, eu fui procurar táxi, eu fui para o hospital, eu entrei em pânico. Deus, meu Deus, eu já sei que é a minha filha, eu lhe quero, não sei o que. Saí bem dramática, mas fui lá e disse, não, é normal, no primeiro trimestre. E pronto, vamos já para a parte final da minha gestação. Na parte final também, como vos disse, o tutelano não trabalhava e tudo mais. Eu acho que eu já estava nos 7 meses, ou no 7, 8, sei lá. Ele tinha começado um estágio, estava a terminar e tinha começado um estágio. Mas ainda não tínhamos nenhuma peça de roupa, porque ele ainda não trabalhava e nós não tivemos aquela taxa, tinha muito. O meu pai, tudo bem, pagava as minhas contas, ou seja, mandava um valor como estudante, né? Como ele sempre pagou a minha casa, a minha comida e tudo mais, mas não era chatear com outro tipo de coisa, era tipo eu, o tutelene. E nesse período já a Leo já estava quase a nascer e nós não tínhamos roupa nenhuma, tipo, do não ter nada. Eu me lembro até, eu fui e a minha comadre, né,
perguntou, mas olha, então já começaste a preparar as coisas? Eu disse, preparar tipo uma semana antes, depois logo a gente vê, ainda não tem dinheiro para esse mambo também, mas também não estamos a nos estressar. Eu só sei que ela disse, me acompanha ainda no Colombo. Eu disse, para que já? Ah, me acompanha só. Eu disse, pá, vamos. Fomos, estamos a entrar na loja. Eu disse, comadre, para que estamos aqui? Eu até na altura disse, Alicia, aqui estamos a fazer o quê? Vamos ainda ver só umas coisas dele. Eu disse, estás grávida? Estás grávida? Não, vamos só. Eu disse, não se preocupa, não se preocupa. Ela disse, não, tipo, é aquela pessoa, prontos, é aquela madrinha que a vida te traz, tá sabendo? Tira só, tira só. Eu disse, não, você quer ter outro neném, mas tipo, foi, tipo, tira só, tira só. Tiramos as primeiras pecinhas, ela bem emocionada, as pecinhas. Eu, enquanto estava grávida e até os primeiros dias assim de vida da minha filha, ainda não tinha sentido aquela coisa toda da maternidade, sei lá. Mas compramos, depois o Tutelene também no estágio recebeu um dinheiro, me deu para comprar carrinho e tudo mais. E em 2018, em julho, a Leonia nasceu. E também nessa da Leonia nascer, a minha comadre filha alheia, ela é casada, deixou o marido em casa, foi me acompanhar no hospital. Eu também era, como me disseram que o meu parto estava previsto para junho, dia 19. Toda hora aí no hospital, junho, nada. Dia 19 de junho, nada. Só tem 1 centímetro, só tem 2 centímetros. Corro, só tem não sei quantos centímetros. Puxa, a minha gestação, o meu parto foi basicamente induzido. Foi até as 41 semanas e tiveram que induzir. Isso assim, já também na reta final, né? Da fase do parto. Eu cheguei no hospital, acho que às 21 horas. Mas eu fui lá com uma convicção das mamães já guerreira. Que é, eu tenho que ter parto normal sem epidural. Para quem não sabe o que é epidural é uma anestesia que se dá na coluna. A mulher tem que se curvar muito bem, dão-te na coluna para ajudar a reduzir a dor das contrações. Eu já não. Eu quero ser mesmo uma mãe que sente toda a dor. Meus irmãos, contrações doem. Aquilo é dor é grande. Mas era uma matéria. Eu fiquei das 21 horas a sentir a dor das contrações até 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã eu disse, doutora, por favor, chega. Desisto dessa filosofia que não faz sentido nenhum. Apertem, ponham a epidural. Mas nesse período das 21 até as 8, a maternidade estava tão silenciosa, mas tão silenciosa, que eu estava sentindo tanta dor, mas não conseguia gritar, eu só estava no vibrador. Tipo, não conseguia gritar. Eu disse, você não dá, precisas coragem. Não, eu fui mesmo. É corajosa. E depois vocês sabem que contrações é como se a tua costela tivesse a partir, tudo em ti tivesse a partir. Olha, uma dor muito estranha, né? Que, não, vou vos contar, me traumatizou mesmo um pouco, uma dor mesmo boa estranha. E pronto, dei à luz no dia seguinte, às 13 horas e 13 minutos. Se não estou em erro, os minutos, né? A hora é 13. Foi parto normal. E ainda no parto, eu acho que no parto já nem senti tanta dor, porque eu acho que as contrações doem muito mais que a parte de tirar o neném. Embora a gente pense, imagina ficar assim bem coisa, deve doer muito mais. Acho que me deram um corte, me cortaram um pouquinho para a cabeçuda da Leo sair, né? Mas acho que nessa fase já não me deu assim tanto. Mas eu só sei que espremi tanto, chegou um momento que eu estava fingindo que estava espremendo, mas na minha cabeça eu só estava falando, pai, eu já não tenho boa força, Deus. Eu já não tenho boa mais força. Aqui, quem vai tirar esse neném é você, porque eu já não tenho mais força. Acho que tinha 2 enfermeiras e uma médica. A médica, outra auxiliar, a enfermeira, e uma mesmo só no meu lado. Eu lá a força. Na minha cabeça, bebês, aqui já não tenho mais força para espremer nada. Se tirarem, vocês tiraram. E quando a Leo saiu, colocaram já assim no meu peito, mas não sei se é aquele cheiro de placenta que estava cheirando. Eu só perguntei, doutora, não podem só ir lhe lavar, dá cheirar mal. E foram, lhe lavaram, depois lhe trouxeram já.
E epa, foi assim um momento normal, porque a maior parte das mulheres diz assim, quando a minha filha nasceu eu senti uma coisa tão diferente. Não, pra mim foi assim, era tudo muito choque, tá sabendo? Eu não sabia como reagir. No início era tipo uma bebê que me deram para cuidar e eu tava a cuidar. E depois já aquele amor todo de mãe foi se descobrindo. E nós fomos para casa, fiz 3 dias no hospital, lá ensinaram a dar banho, a tratar o umbigo da bebê, iam nos limpando. Só não nos apertaram a barriga porque disseram que não se usa cinta, porque senão pode criar algumas complicações. E da tão famosa maternidade me deixaram lá com umas tatuagens. E infelizmente acabei por ter uma hérnia umbilical, né? Como eu estava sozinha com a Leo, embora na primeira semana a minha comadre até que podia me ajudar, depois ela teve que ir para Angola, acho que depois de uns dias de eu dar à luz e tudo mais. Às vezes eu chamava a Manuela para vir enquanto eu ia tomar banho para dar uma olhada na Leo, acho que com 1 ou 2 semanas. E noutras vezes o que eu fazia com os meus pontos mesmo bem pontiagudos, descia, ia para a loja, eu já na estrada falava, Deus, por favor, permita só que eu volte, se me atropelarem aqui, quem vai cuidar da minha filha e tudo mais. E assim, porque a minha madrasta estava para ir, depois aconteceram várias situações, ela não foi, então acabei por ficar aí, por cuidar de mim. E até no início, essas coisas de banho, tinha uma amiga, né? Uma colega amiga que deu à luz no mesmo período, a Patrícia Pinheiro. Eu até disse, não estou a fazer os banhos, mas não estou a me sentir bem. Ela disse, vem daqui, a minha tia pode dar os banhos. Fui para lá, acho que... Opa! Chegou o horário de ir buscar Leo, mas prontos. Eu fui para lá, para a casa dela, a tia dela me deu uns 2 banhos, mas depois disse, vamos já se aguentar aqui como der, né? Vamos aguentar como der. E depois a vida que segue. Então o vídeo já está a ficar muito longo. Mas resumidamente foi assim, foi uma experiência muito forte, mas até certo ponto traumática para mim, porque eu ainda sinto medo até hoje. Medo de toda a transformação. Eu fui obrigada a crescer da noite pro dia. Não me deram assim, a vida não me deu espaço, era simplesmente ter que aprender. No segundo banho, o primeiro banho que deu até era uma vizinha de casa. O segundo banho eu já tive que dar, eu tive que começar a cuidar do umbigo da Leo. Eu sempre enviava mensagem no Tutilé, namora, acho que esse umbigo vai apodrecer. Porque disseram, não, só põe álcool, limpa e seca e tudo mais, e tudo mais. E foi assim uma experiência mesmo muito, sei lá, não sei como é que eu digo. E depois tive uma amnésia pós-parto. Depois do parto eu esqueci muita coisa, esqueci todos os pins do meu cartão, esqueci um monte de coisas. E basicamente esse foi o meu trajeto de maternidade. E assim, só para concluir, a maternidade muda assim muitas coisas, altera muitas coisas. Hoje eu entendo mais aquelas mulheres que dizem que querem ter filhos, outras que dizem que não querem ter filhos e tudo mais. Mas se você decidir dar à luz, esteja ciente de que nada será como você planeou, porque eu já pesquisei muito sobre como é cuidar do filho, como é que é fazer, como é que não é fazer. Na prática é tudo diferente. Esteja preparado para um monte de emoções, momentos muito altos de alegria, outros momentos muito tristes. E não se sinta mal se em algum momento você dizer, talvez não era a época para ter o filho, porque há coisas que acontecem que nos fazem pensar isso. E você não estará a ser a mãe eterna, você só estará a ser a mãe normal, que se deparou com uma situação que não aguentou e como qualquer humano pensou em desistir daquilo, só que já não há como. Né? Lembre-se que a fase pós-parto vai alterar muito o teu corpo, a xuxa, a barriga e tudo mais, mas há coisas que só são uma fase, entendeu? Uma fase, eu estou assim nessa fase, os meus odores, ou sei lá, cheiros, vou dizer assim, ficaram muito ativos e depois voltaram ao normal. Então são mudanças que acontecem que nesse momento, para você mulher que está grávida, para você mulher que deu à luz e que não se sente muito bonita, entenda que essa é uma fase, que passa. E para você homem que assistiu esse vídeo, na fase da gestação da tua mulher, seja o máximo companheiro possível. Elogie a tua mulher, realce a sua beleza. Claro que algumas vezes ela não vai estar bonita, mas para a saúde emocional do teu filho lá na barriga, que os médicos dizem que já leem as nossas emoções, para a saúde mental da tua mulher,
apoie, ouça, ajude, participe em tudo, levanta a autoestima dela, participe nas atividades domésticas para lhe ajudar, porque mulheres não são super heroínas coisíssimas nenhuma, as super heroínas descem na terra, fazem tudo, vão, sobem, as feridas curam do nada, não. As mulheres são humanas como vocês e dar à luz a uma criança é uma coisa divina, mas não quer dizer que é uma coisa fácil. Por isso eu peço a todos os homens, vamos levantar uma bandeira e dizer assim, vamos apoiar as nossas mulheres, porque as mulheres são as mães, são as educadoras da nação, são as que mudam o mundo. Se as mulheres no mundo estragam, vocês sabem que o mundo estraga, né? Então pronto, esse é o nosso vídeo. Se gostou, subscreve o canal, ativa o sino, deixa o teu like, o teu comentário, partilha esse vídeo nas suas redes sociais e até o próximo vídeo, se Deus quiser.